1 João, capítulo 1, versículos de 8 ao capítulo 2, versículo 2. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Vamos orar? Deus, nós acabamos de cantar que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor esteja falando conosco através da Tua palavra, e nos ajuda a mais do que isso, a praticarmos aquilo que nós iremos ser desafiados. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Esse texto, esse livro de 1 João é um livro muito prático. Se você ainda não teve a oportunidade de lê-lo, eu convido você a ler esse livro de 1 João, e você vai entender porque eu digo que ele é um livro muito prático. E aqui, nesse caso, nesses versículos, nos versículos de 8, capítulo 1, versículo 8, até o versículo 2 do capítulo 2, nós vemos como ele é prático. Mas, apesar de ser um livro prático, apesar de ser uma mensagem, algo bem prático, algo difícil de nós estarmos praticando, eu quero desafiar, eu quero que nós sejamos desafiados através daquilo que nós vamos ler. E o que eu queria comentar hoje é sobre como devemos ser em relação ao pecado. O texto é claro, mas eu quero que nós vejamos isso. O pecado, se você olhar na língua grega, a tradução dele, sim, para a nossa língua, é hamartia, que significa errar o alvo. Basicamente é isso, errar o alvo. Então nós pecamos quando nós erramos o alvo de Deus. Nós pecamos por omissão, quando nós não fazemos aquilo que Deus quer, ou pecamos por comissão, quando nós fazemos aquilo que Deus não quer. Certo? E o texto nos mostra como nós devemos ser em relação ao pecado. E o primeiro desafio está lá no versículo 8, quando ele diz que nós devemos admitir quem somos e não negarmos. Nós devemos admitir quem somos e não negarmos. Versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Era comum na época de João, quando ele escreveu isso aqui, as pessoas dizerem que aquilo que ela era exteriormente não afetava a sua vida interior. Então era comum as pessoas dizerem que não tinham pecado. Então isso é normal, era normal João falar isso, que se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então a primeira atitude que nós temos que ter em relação ao pecado, e isso parece até algo claro, mas nós precisamos pensar nisso, é admitir quem somos e não negarmos. O texto nos convida a isso. Esse versículo de João nos convida a nós reconhecer quem somos. E viver negando quem somos não é bíblico. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, nos Evangelhos, principalmente em Mateus, no capítulo 15, ele mostra qual é a natureza do coração humano, qual é a natureza do homem. É de pecado. E o versículo, voltando lá para o versículo 8, mostra duas consequências de nós não admitirmos quem somos, ou seja, não admitirmos que nós não pecamos. Diz o que? Nós enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós.
e a verdade de Deus não está em nós. Como é que nós temos que ser em relação ao pecado? Além de nós reconhecermos quem nós somos, nós devemos confessá-los. Versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus é um Deus fiel. Eu quero que vocês abram suas Bíblias em Ezequiel capítulo 18, versículos 21 e 22, nós vamos ver sobre essa fidelidade de Deus. Ezequiel capítulo 18, versículo 21 a 23. Mas se o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Se todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus? Não desejo eu antes, não, desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Esse é o nosso Deus, Deus justo, conforme a gente viu lá, voltando lá para 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E além de nós reconhecermos quem nós somos e não negarmos, e além de nós confessarmos os nossos pecados, como diz o texto, nós devemos reconhecer que pecamos. Versículo 10: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Por que nós devemos reconhecer que nós pecamos? O versículo está dizendo duas razões. Primeiro, porque se nós dissermos que não temos cometido pecado, não só que não somos pecadores, nós dizemos que Deus é mentiroso. E mais, se nós admitirmos isso, ou seja, dissermos que não temos pecado, além de dizermos que Deus é mentiroso, a sua palavra não está em nós. Ou seja, João é claro em dizer, e essa pessoa que diz isso não é cristã. Por quê? Porque ele quer que nós sejamos pecadores? Não, porque ele está mostrando para nós que nós temos que admitir quem nós somos diante de Deus. Salvos pela graça, mas pecadores, sem o poder do pecado em nossas vidas para nos condenar, mas pecadores, carecendo da graça de Deus. E isso João mostra nesses 3 versículos, versículo 8, 9 e 10, para nós entendermos como nós devemos tratar o pecado como algo sério na nossa vida. E não só isso, Deus também trata o pecado como algo sério. E agora eu quero que nós vejamos os 2 próximos versículos do capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Deus leva tão sério o pecado, que nos deu um advogado. E aqui ele mostra 3 características interessantes desse advogado. Primeiro, então, o nome dele, Jesus Cristo. E ele diz: aonde está esse advogado? Temos advogado junto ao Pai. E além dele estar junto ao Pai, ele é justo. Ele é justo. Jesus Cristo, o nosso advogado, ele é justo. Já pensaram nisso? Nós temos um advogado junto ao Pai, e esse advogado é justo.
Assim como o nosso Deus é justo, o nosso advogado, ele é justo. E não só isso, e ele é a própria propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele é quem derramou o sangue dele na cruz, para que através do seu sangue nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Como nós dizemos atualmente, Jesus Cristo faz o serviço completo. Ele não só é o advogado, ele não só está junto ao Pai, ele não só é justo, mas ele é aquele que se entregou para pagar o preço da condenação. Já pensou, falando aqui com os advogados que temos aqui, se você defende um cliente e esse cliente tem uma dívida com a União de 100 mil reais, e para que esse cliente que termine a causa dele, é preciso que esse cliente perdeu a causa dentro da justiça e tem que pagar esses 100 mil reais, senão ele vai preso. Aí você, como um bom advogado, faz o quê? Recorre. Você recorre. Mas vamos dizer que, ao invés de você recorrer, você fosse nas suas poupanças e visse lá: não, eu tenho 99 mil reais, 100 mil reais eu não tenho, então eu vou pegar 10 mil emprestados, juntar 100 mil e vou dar para o meu cliente, pagar a dívida dele, e ele vai... Oi? Ainda eu perco os meus honorários, né? Eu não vou pagar, certo? Só para ver o meu cliente feliz. Aí meu cliente saiu satisfeito. É assim que nós agimos hoje? Não, né? O que normalmente acontece? Não sei, eu não sou advogado, estou falando aqui, tá? Se eu falar uma coisa que não é verdade, vocês me perdoem. Você pega a causa e analisa ela. E antes de ir para a justiça, você já diz para o seu cliente: ó, vale a pena ou não vale a pena, né? E se vale a pena, você faz. Se não vale a pena, olha. Mas com Jesus é diferente. Ele não só é o nosso advogado, não só está junto ao Pai, não só é justo, mas como ele é aquele que pagou o preço para que nós pudéssemos ter redenção, para que aquilo que está escrito no versículo 9 pudesse acontecer. E o que está escrito no versículo 9? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por quê? Porque nós temos um advogado junto ao Pai, que ele se deu por nós. Então nós podemos crer que aquilo que está escrito no versículo 9 é verdade. Esse é o nosso Deus, que leva a sério o pecado. Agora, por que eu estou falando isso? Por que nós estamos vendo esse texto? Porque algo que nós devemos fazer em nossas vidas é: como é que nós estamos tratando, ou como é que nós somos em relação ao pecado? Nós somos cristãos, salvos em Jesus Cristo, amém? Mas o nosso dia a dia está aí, como um navio que anda no mar. E se você reparar, se você for no estaleiro, geralmente o navio ele é içado, né, do mar, ou sai do mar, para que o casco dele seja limpo. Por quê? Porque por mais que a sujeira esteja escondida, aquilo atrapalha que o navio faça aquilo que ele tem que fazer. E o pecado atrapalha nosso relacionamento com Deus, atrapalha a nossa vida com Deus. Por isso que nós devemos avaliar como tem sido o nosso relacionamento, ou como nós temos sido com o pecado. Será que nós temos tratado com leviandade? Mas não é causa tão séria assim. Existe na igreja gente que peca mais que eu, e se o pastor vier falar comigo, eu vou mostrar para ele: ó, ao invés do senhor ficar aí cuidando de mim, vai cuidar de fulano, ciclano, beltrano, porque eles estão pior que eu. Amém? Amém nada, né? Mas muitas vezes nós pensamos assim, ou nós temos agido com seriedade em relação ao pecado. João é claro em dizer
no versículo 1: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O nosso alvo de vida tem que ser esse: viver uma vida de tal modo que nós não pratiquemos o pecado. Mas é algo às vezes inevitável. Mas mesmo que a gente peque, o que Deus nos encoraja a fazer é fazer aquilo que está no versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como é que estamos sendo em relação ao pecado? Eu queria que nós estivéssemos baixando nossas cabeças, fechando nossos olhos. Eu quero fazer um desafio agora para nós podermos terminar esse tempo de culto. Talvez você veio aqui hoje à noite e nunca parou para pensar nisso. Puxa, pecado, errar o alvo. Mas o texto está dizendo, é claro, que nós somos pecadores. E o texto está dizendo que nós precisamos do perdão de Deus. E o desafio que eu quero lançar hoje é o seguinte: o primeiro desafio é o seguinte: se você nunca na sua vida parou e pediu perdão a Deus pelos pecados que você tem cometido na sua vida, nunca reconheceu Jesus Cristo como aquele que Deus enviou para que através dele você tivesse perdão dos seus pecados, o que eu quero fazer hoje, eu quero que você se manifeste. Levante uma das suas mãos que eu quero orar por você. Quando você levantar as mãos, ou uma das suas mãos, você vai estar mostrando para nós, né, ou para mim, vou estar orando por ti, que olha, pastor, eu reconheço que eu não tenho Jesus como Salvador, como aquele que perdoa os meus pecados, e eu quero hoje o perdão de Deus, porque eu sei que eu sou pecador. Há alguém aqui nesse momento que quer aceitar esse desafio? Você, irmão da igreja, da nossa igreja, baixe a cabeça, feche seus olhos e ore por isso, para que Deus esteja tocando no coração de todos nós. Eu não quero me estender nesse convite, porque o texto é muito claro em mostrar para nós que nós somos pecadores. E se Deus está falando contigo hoje, hoje é o dia, não é amanhã. E você que é cristão, você que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, eu quero lançar um desafio para você também. Se você reconhece que você tem tratado o pecado com certa leviandade, reconhece que tem praticado algum pecado na sua vida, eu quero te pedir que você esteja fazendo aquilo que está acontecendo no versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você reconhece isso, eu quero orar por você. Eu quero que você levante uma das suas mãos para que nós possamos orar por ti agora. Se você tem reconhecido que você tem praticado algum ato na sua vida que não tem agradado a Deus, eu quero que você levante uma das suas mãos para a gente orar por ti. Senhor Deus, o Senhor conhece cada um dos corações que está nessa noite aqui, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra, que ela é clara, Senhor, em dizer que nós somos pecadores e que nós precisamos da tua graça. Queremos te pedir, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja tocando nos corações, que o teu Santo Espírito, que convence o homem do pecado, do castigo e do juízo, esteja tocando nos corações aqui essa noite. E que apesar de não ter ocorrido essas manifestações voluntárias, que o Senhor esteja falando aos corações, e que o Senhor esteja nos desafiando a nós andarmos conforme a tua vontade. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama, e o Senhor nos ama através daquilo que nós acabamos de
ser desafiados na sua palavra. E em nome e por amor de Jesus, nosso Salvador e advogado justo, está junto a ti. E nós oramos e te agradecemos